Então, parece que no espaço de alguns dias tivemos logo três situações que podem ser tidas como preocupantes, pelo menos a meu ver. Eu sei que há muitas pessoas que se calhar vão desvalorizar isto, mas eu considero que é importante. Então, e três situações é que foram essas? Bom, três situações que obviamente envolvem internet, jovens e chamados influencers. Né? Pronto. Primeiro de tudo, partiu de uma reportagem que o canal Now fez e que foi para o ar no sábado e no domingo. Uma reportagem sobre o problema da atuação de casinos online ilegais, isto é, casas de apostas e casinos online que não estão licenciados em Portugal, não agem de acordo com as normas e as regras do governo. E porquê é que isto é preocupante? Bom, por duas razões. Perdão. Primeira, porque esses casinos representam uma boa percentagem de acesso a jogos e ao comportamento de jogo que é detido hoje em dia não só por adultos, mas também por jovens. E depois, geralmente são sítios que são publicitados, expostos por estes chamados influencers, que no fundo, muitos deles não passam de miúdos, putos, uns que não decidiram não fazer mais nada da vida depois de acabarem o secundário e acham que ter uma profissão é meter uma câmara à frente, serem parvos ou sei lá o quê, e pronto, e então são criadores de conteúdo. Pronto. E que, como obviamente isto não é algo sustentável, veem-se na necessidade de infringir a lei e fazer acordos com este tipo de casas, este tipo de organizações que paga quantias avolumadas, não só pela exposição dos conteúdos, portanto, desses jogos nas redes sociais, desses chamados influencers, como também, em alguns dos casos, esses influencers, para além de ganharem quantias avolumadas que podem ir até 20 mil euros para cima, mediante os números que essas pessoas tenham, em termos de engagement na internet, para além desses valores, muitos deles ainda ganham com as perdas das pessoas. Ou seja, cada vez que alguém joga e perde, esses chamados influencers, esses putos, estão a ganhar com o sofrimento da outra pessoa. Eu aconselho a verem essa reportagem. Se não tiverem possibilidades de ver via as boxes, etc., no canal do YouTube do canal Now, passando a redundância, está lá toda a reportagem, toda a peça. Acho que seria interessante verem. Portanto, isto foi uma situação. Segunda situação que aconteceu foi naquilo que diz respeito à exposição, ou seja, determinados influencers serem convidados para dinamizar eventos de listas de estudantes de escolas secundárias e alguns desses
chamados influencers, não é? Para além de terem estes negócios, ainda a coisa ainda acaba por ser pior, porque pelo menos aqueles que foram identificados na peça do público, um deles também realiza conteúdos para adultos, conteúdos pornográficos numa plataforma, e que as crianças sabem disso. E sabem como é que as crianças sabem disso? Porque o próprio rapaz que faz esses conteúdos publicita esses links nas suas redes sociais. Até porque estas pessoas não são muito dadas a inteligência e partilham estas informações nas redes sociais deles. Portanto, a possibilidade de crianças, jovens, verem estes conteúdos é elevadíssima. E são estas personagens que hoje em dia são convidadas, e uma delas, na reportagem do Público, até aparece na escola de tronco nu, olha que bem, não é? E outra, a dinamizar conteúdos de estilos musicais em que as letras das músicas apelam para a sexualização e não é uma coisa sutil, é mesmo à bruta. Não é? E depois, qual é que é a resposta de alguns destes diretores de algumas destas escolas? A responsabilidade não é nossa. Foram os alunos que convidaram. E eles até se portaram bem. Esses influencers. Mas sabe que um deles cria conteúdos pornográficos, etc. Mas ele portou-se bem. E é o que interessa. Mas isto é normal? Já chegamos a um ponto de normalidade? Quer dizer, agora também se vem a perceber que esta nova geração, Gen Z, será a primeira na história a não ultrapassar, em termos de competências e questões de inteligência, questões de QI, será a primeira geração que não irá ultrapassar a geração anterior, que isto é um marco histórico, não é? E para além da Gen Z, não é? Parece que também temos este problema das outras gerações a dizerem que está tudo bem. Não está. Não está. Isto é perigoso. Onde é que já se viu criar uma cultura de tal desresponsabilização que os nossos jovens vão para a internet procurar respostas e, claro, vão-se fiar naquilo que pessoas dizem. E na maior parte das vezes, as pessoas em questão não percebem nada do assunto que estão a falar. Isto é um risco. E o que é que nós andamos aqui a fazer? A resposta é nada. E, portanto, quando alguém diz, então, e quem é que tem culpa? Não é? Onde é que estão os culpados? Epá, eu não vou utilizar o termo culpa, mas eu vou utilizar o termo responsabilidade. E nesse sentido, eu vou dizer o seguinte: todos os atores nesta situação têm a responsabilidade. Todos. Os jovens e os adultos que são frágeis têm a responsabilidade. As redes de suporte ou a falta dessas redes de suporte têm a responsabilidade. Educadores têm responsabilidade. Técnicos têm responsabilidade. E até mesmo o Estado tem responsabilidade. Porque, mais uma vez, se eu pensar num comportamento que é o comportamento de jogo,
todos os atores aqui têm responsabilidade. Em primeiro lugar, eu não percebo porque é que hoje em dia existe uma prevalência tão grande na utilização de marketing e de anúncios para o jogo. E quando eu estou a falar de jogo, estou a falar de gambling. Ou seja, estou a falar de casinos. Quer no contexto virtual, online, que agora é muito mais acessível porque toda a gente tem um equipamento eletrónico e, portanto, toda a gente pode jogar aonde quer que esteja. Já não precisamos de ir a um casino fisicamente para jogar. E parece que estamos a ser constantemente bombardeados com isso. Que é em essas empresas patrocinam equipas desportivas e outras instâncias para apresentar ali a sua publicidade. Há anúncios televisivos, há anúncios online, está em todo lado. A ideia de jogar está em todo lado. E não basta, mesmo nas questões legalizadas, não basta espalhar a ideia de jogar e depois no final, com letras miudinhas, não é? Mas jogue com moderação. Isso não dá. Porque o gambling é um problema. O gambling é aquilo que pode chegar a uma adição comportamental. Que é tão má, ou às vezes até pior, do que outras adições com substâncias, como álcool, como drogas leves ou drogas pesadas. É tão mau. E, no entanto, estamos aqui a este ponto. Portanto, eles publicitam e não há nada de mal. Né? Depois, temos os pais que, em vez de explicarem as coisas aos filhos, em vez de terem tempo ou arranjarem tempo para fazer aquilo que é suposto em termos de parentalidade, que é educar, parece que agora há uma desresponsabilização maior. Outros que eduquem, a não ser quando são temas fraturantes, não é? E determinadas linhas conservadoras. Mas até lá é os outros que responsabilizem. Eu, pai, que trabalho uma semana, 40 horas ou mais, para sustentar a família, eu simplesmente não tenho tempo. Portanto, eu passo a responsabilidade e a obrigação para outros, que é a escola. E depois, então, passamos aos educadores, que é a escola. Que a escola também vira o jogo e diz exatamente a mesma coisa, que é, não é da nossa responsabilidade. Este tipo de educação, este tipo de parentalização, que até certo ponto têm razão, mas depois também exageram, porque lá está, como sentem a pressão dos pais para terem que ser eles a educar os filhos quase na plenitude, depois viram-se e dizem nós não temos nada a ver com o assunto. E depois temos estes comentários e belas descrições de diretores de turma em que adolescentes inconsequentes chamam para a escola tipos que protagonizam a venda de conteúdos pornográficos e está tudo bem. Está tudo bem. E reparem, não estamos a falar aqui de adultos em interação com esses jovens. Estamos a falar de, na maioria dos casos, menores na interação com esses jovens. Que, para além de fazerem este tipo de coisas,
não são muito dados à inteligência. Aliás, basta ver o que é que eles publicam. Mas como nas palavras, reforçando as palavras de uma diretora, ele portou-se bem, está tudo bem. Portanto, responsabilidade de regulação do Estado, responsabilidade da parentalização por parte dos pais, responsabilidade por parte da escola, como parceiro de educação. Portanto, ficam aqui a faltar dois lados. Então vamos a esses dois lados. Primeiro de tudo, profissionais. Nós, técnicos, era suposto estarmos a apostar na promoção, na prevenção, utilizando os velhos termos de promoção e prevenção de saúde. Deveríamos estar a fazer isto, mas não fazemos. E porquê é que nós não fazemos? Porque, para muitos de nós, não é? Especialmente aqueles que começaram a construir a sua carreira antes da internet e antes das redes sociais, não veem isto como sendo um problema. Mas é. E nós deveríamos estar mais atentos e deveríamos estar a sensibilizar mais e, sobretudo, passar a mensagem, que não é para escutarem aquilo que as pessoas dizem nas redes sociais. E é um paradoxo, porque aquilo que eu estou aqui a dizer vai parar a umas redes sociais. Mas não acreditem em mim. Não me escutem apenas. Vão pesquisar por vocês. Vão falar pessoalmente com profissionais. Vão tirar essas dúvidas. Não acreditem naquilo que está na internet. E isso também deve ser da responsabilidade dos profissionais também. Nós, psicólogos, e eu já tenho falado nisto, há vídeos anteriores, ainda esta semana, nos riscos de os psicólogos poderem cair nesta armadilha de também eles serem influencers, nesta coisa nefasta, e portanto, não vamos por aí. Vamos ter uma postura profissional, ir de encontro com os jovens, em interações presenciais, na dinamização de projetos de intervenção, como workshops de sensibilização, palestras, conferências, trabalhos com os pais, trabalhos com as escolas, trabalhos com os legisladores, para eles perceberem o problema que é isto. Em termos de saúde, devemos fazer isto. Portanto, nós temos essa responsabilidade. E, finalmente, as criaturas que se chamam ou se denominam com toda a pompa e circunstância influencers e criadores de conteúdo, para o raio com essas pessoas, não é? Que em vez de fazerem alguma coisa produtiva e com significado, não. E depois ainda têm a lata de dizer: nós não somos responsáveis. Não são responsáveis. Como é que não são responsáveis? Se, na maioria dos vídeos, colocam publicidade de casinos. Quer eles sejam legais, quer não. Como é que não são responsáveis quando, em plataformas de streaming como a Twitch, passam parte do tempo a jogar online? E quando eu digo a jogar online, tomem lá o site do casino aqui por trás, vejam-me ali a jogar, vejam-me aqui a perder dinheiro, ou a sacar, ou seja lá o que for, quer o dinheiro seja real, ou muitas das vezes seja um esquema que é organizado entre o pseudo-influencer e a casa de apostas para que as pessoas fiquem aliciadas a ir meter lá o seu, não é? Ver ali a jogar
quer seja legal ou ilegal, e depois, quer dizer, isto é desconcertante, isto é irritante, no sentido de nós não somos responsáveis. As pessoas é que metem o dinheiro lá porque querem. Não, não é porque querem. É porque veem exemplos. É porque, por alguma razão que me ultrapassa a mim, valorizam aquilo que são os comportamentos, as posturas e as opiniões de pessoas como essas criaturas e vão lá pôr dinheiro, porque é isso que os outros também fazem, e acabam por perder. E para além disso, a criatura chamada pseudo-influencer não consegue controlar diretamente o impacto do seu comportamento em cada um que vê a live, que vê a emissão. Porquê? Porque não sabe quem é que está do outro lado. E do outro lado pode ser uma pessoa frágil em termos de ser alguém que tem fatores de risco para desenvolver patologias de adição. Pode ser crianças de 10, 11, 12 anos. Não se sabe quem é que está lá do outro lado. E, portanto, as pessoas têm responsabilidade na forma como transmitem informação. Porque essa forma tem impacto no outro. Caramba! Não é difícil perceber isto. Mas as pessoas teimam de novo a dizerem isto para livrar-se de responsabilidade. E reparem, estamos a dar peso, muitos deles, a jovens que também não têm tanta cultura quanto isso, também não têm acesso à informação, não têm acesso à educação, não se esforçaram para tal, e muitos deles adotam posições de eu percebo isto, eu até sei mais do que os médicos, eu até sei mais do que os psicólogos, eu até sei mais do que os psiquiatras. Epá, e adotam isto. Isto é grave. Nós temos que acordar para estas coisas. E se vocês olham e veem, então, mas este gajo está bem, passado, não estou bem. Isto é uma situação que enfurece do tão perigosa que é. E o problema é que ninguém se mexe. Quem pode mexer-se não se mexe, está a desvalorizar, está a desresponsabilizar esta situação e as consequências são para as outras pessoas que não se conseguem proteger. Até à próxima.